Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Freire. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento Curumim, aqui na Rádio Índio Capilé. Eu sou Emanuel Freire, vou trazer as informações das categorias de base dessa semana e, além disso, vamos ter uma retrospectiva da categoria Sub-15 e também da categoria Sub-17 em suas participações no Campeonato Gaúcho neste ano. Essa edição do Momento Curumim, começando agora neste dia 15 de dezembro de 2023. Você que está nos acompanhando pela primeira vez, aproveite e se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe o seu like, compartilhe com os amigos para que a gente possa crescer ainda mais este trabalho que estamos realizando aqui, destinado às categorias de base do nosso índio, do Clube Esportivo Aimoré. E você que nos acompanha já há algum tempo, acompanha os programas, o Momento Curumim, toda sexta-feira às 8h30 da noite, eu fico muito feliz, agradeço a você pela sua participação, pela sua interação. Nós aqui na Rádio Índio Capilé estamos sempre atentos aos seus comentários, à sua interatividade. Muito importante, sempre que você consegue participar e interagir conosco, que nós conseguimos aí melhorar e também evoluir ainda mais com este programa que nós fazemos com tanto carinho para você. Começando então com a categoria Sub-17, que neste ano disputou o Campeonato Gaúcho, terminou na 5ª colocação com 5 pontos. A campanha não foi tão boa dessa categoria. Em 7 jogos conseguiu apenas uma vitória, teve 2 empates, 4 derrotas, marcou 8 gols e acabou sofrendo 25. E isso dá em torno de 24% de aproveitamento do Aimoré nessa competição. Os jogos do Índio. O Aimoré estreou em casa contra o São Luís, foi derrotado pelo placar de 3-0. Depois, na sequência, empatou fora de casa em 2-2 contra a equipe do Panambi. Foi goleado em casa pela equipe do Grêmio por 8-1, sofreu uma outra goleada, dessa vez jogando fora de casa contra o Juventude por 6-0, e aí teve 2 jogos seguidos em casa, 1-1 contra o Passo Fundo e acabou sendo goleado novamente pela equipe do Cruzeiro pelo placar de 5-1. E o Aimoré, nessa vitória que conseguiu na competição, foi por WO, em que daí, no caso, o Índio conseguiu vencer por 3-0 a equipe do Amaral. Essa partida acabou não acontecendo, e aí, com isso, o Aimoré conseguiu os 3 pontos neste duelo. Após a participação do Aimoré nessa primeira fase, o Grupo A terminou da seguinte forma: com o Grêmio na liderança com 21 pontos, em segundo colocado o São Luís com 18, Juventude em terceiro com 15 e o Cruzeiro com 12 na 4ª colocação. Esses 4 avançaram para a fase seguinte. Os eliminados: Aimoré com 5, Passo Fundo também com 5, Panambi com 5 e o Amaral, que não disputou a competição, terminou com nenhum ponto. E quem venceu essa edição do Gauchão Sub-17 foi a equipe do Grêmio, em que superou o Internacional na final. E agora, falando sobre a categoria Sub-15, que se teve uma expectativa muito grande sobre a participação dessa categoria na competição, o Índio quase conseguiu passar para a próxima fase. Também foi 5º colocado, mas aí conseguiu 8 pontos. Em 7 jogos, o Aimoré conseguiu 2 vitórias, 2 empates e acabou sendo derrotado em 3 oportunidades. O Índio marcou 11 gols e sofreu 15, isso dá um aproveitamento de 38%. Em casa, o Aimoré estreou contra o Cruzeiro e venceu por 3-2, uma virada emocionante com um golaço de bicicleta do Trindade. Já na partida seguinte, manteve o 100% de aproveitamento quando venceu o Oriente pelo placar de 5-1. Na sequência, enfrentou o Pelotas em casa e acabou sendo derrotado por 2-1, esse jogo que nós identificamos aqui na Rádio Índio Capilé, que foi talvez o principal motivo, o principal fator em que o Aimoré não conseguiu passar para a próxima fase. Aí, na sequência, o Índio enfrentou a equipe do Internacional, em que foi derrotado por 2-0, enfrentou o Grêmio. Essas 2 partidas contra a dupla Grenal foi em casa e acabou perdendo por 6-0, e aí, na penúltima rodada, enfrentou o Novo Hamburgo, lá no campo suplementar do Estádio do Vale, empatou em 2-2, acabou levando um gol nos minutos finais, acabou sofrendo um gol de pênalti, terminou 2-2 essa partida, e na última rodada enfrentou de uma forma muito digna, fez uma grande atuação contra o Progresso, mas infelizmente o placar acabou sendo 0-0, daí com esse resultado o Aimoré acabou sendo eliminado.
o Grupo A terminou da seguinte forma, com o Grêmio com 17 pontos, o Internacional, o segundo colocado, também com 17, mas o Grêmio teve saldo melhor e por isso terminou na primeira colocação. O Progresso foi o terceiro com 15 e Novo Hamburgo fechou a quarta, ficou na quarta colocação e foi classificado, assim como as outras 3 equipes, para a próxima fase. O Aimoré também ficou com 8 pontos na quinta colocação, mas o Novo Hamburgo teve saldo -2, enquanto o Inter teve saldo -4, e aí por isso a equipe do Novo Hamburgo passou para a próxima fase. Depois, na sequência, o Pelotas com 7, o Cruzeiro terminou com 6 pontos e o Oriente foi o lanterna com nenhum ponto conquistado. E nessa competição, a Aimoré teve alguns destaques, alguns jogadores que tiveram alguns destaques individuais, como é o caso do Bernardo, o Gregório, Trindade, Emanuel, Henry, Lucas. Esses foram alguns jogadores que nós identificamos e ressaltamos ao longo da competição, que fizeram boas partidas, boas atuações. E além disso, o técnico da categoria Sub-15 foi o Nilmar Ornelas. E o campeão dessa edição do Gauchão Sub-15 foi o Juventude, em que conseguiu, em 2 jogos, bater o Grêmio na decisão e se sagrou campeão dessa categoria. Trazer umas informações agora sobre mais detalhes sobre as categorias de base é que o Índio teve 2 decisões nessa semana, na categoria Sub-14 e na categoria Sub-15 pela Recopa Sulicamp. As 2 categorias entraram em campo pelas quartas de final e, infelizmente, acabaram sendo eliminadas. A categoria Sub-15 enfrentou o Estância Velha, jogando em Ivoti na última segunda-feira, no dia 11, e acabou sendo derrotada por 1-0. Já a categoria Sub-15, neste mesmo local e neste mesmo dia, enfrentou a Escola do Flamengo. Conseguiu o empate no tempo normal, mas acabou sendo eliminada nos pênaltis para a equipe por 5-4. E essas foram as informações, a retrospectiva dessa semana das categorias de base. Eu peço que você que nos acompanhou se inscreva novamente no nosso canal no YouTube, compartilhe com os amigos, siga nos acompanhando nas redes sociais, que nós estamos sempre atualizando todas as informações sobre as categorias de base, seja profissional também, tudo sobre a Aimoré você acompanha aqui na Rádio Índio Capilé. E além disso, se você tem a sua empresa, se você tem o seu negócio, nos chame no nosso Facebook, também no nosso próprio Instagram, ou através do nosso WhatsApp, no 51 99489 8080. 51 99489 8080. Nos chame lá para nós conversarmos e tentarmos fechar uma parceria com você e você se juntar à equipe de patrocinadores da Rádio Índio Capilé. Tá certo? Desejo a todos um ótimo final de semana e um grande abraço. Valeu!